Sentar. Muito bem, queridos. Quando a gente aceita Jesus, aí se diz normalmente, que nós nos convertemos. Uma pessoa que aceita Jesus, ela se converteu. A palavra converter, ela significa mudar de direção, mudar de rumo. Isso pressupõe que um crente assumiu uma nova direção de vida, um novo rumo, tem um rumo pré-estabelecido. E não é assim, cada crente tem um rumo diferente, não. Todos os cristãos assumem o mesmo rumo, se direcionam para um rumo comum. E esse rumo, claro, ele norteia nossas vidas, norteia nossas atitudes, ele pressupõe nossos caminhos, nossas situações, porque somos o mesmo povo, fomos convertidos pelo mesmo poder, o poder do Evangelho. Então todos nos voltamos para uma mesma direção. O que se espera que todos os crentes tenham alguns comportamentos padrão, unificados. E vamos ver então aqui na palavra de Jesus alguns desses elementos que devem ser comuns, constantes em nossas vidas, na vida do crente. Em primeiro lugar, quando a gente fala em rumo, a gente pressupõe uma direção, a gente pressupõe uma orientação. E é claro que o rumo, queridos, é em direção a Jesus. Esse é o primeiro elemento comum de todos os crentes. Quem se converte para Jesus, aponta para Jesus, se direciona para Jesus, e a sua vida daí para frente é avançando em direção a Jesus. Aí, é claro, isso nos faz pensar, Aquelas pessoas que conviviam com Jesus olhavam para Jesus, viam Jesus. E hoje, qual é a materialidade de Jesus, para que a gente possa se mirar nele? A Bíblia nos orienta a mantermos Jesus no foco da nossa visão. Isso. E o como? Qual é a substância de Jesus hoje? Existe, estamos diante dela, diante da sua palavra, diante do seu ensinamento, diante do seu exemplo de viver, diante da sua mente, do que Jesus pensa, do que Jesus quer, que nós temos acesso a essas informações a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus, a partir da orientação do Espírito Santo durante nossas orações, nossos momentos de oração. É o momento em que nós recebemos do Senhor a sua orientação pessoal. Então nós temos ideias a respeito de Jesus para seguir. Nós temos os traços de Jesus, os passos de Jesus que devemos seguir. Isso se espera então que nós tenhamos direções comuns, tenhamos atitudes comuns, tenhamos vontades comuns, planos comuns. É difícil imaginar cristãos salvos pelo mesmo Jesus, que seguem o mesmo Jesus, têm como padrão o mesmo Jesus e têm objetivos diferentes, têm rumos diferentes. Isso é uma incoerência. É uma incoerência, não é espiritual, não, é uma incoerência lógica. Se eu sou seguidor de Jesus, eu devo andar e me comportar assim como os demais seguidores de Jesus. Então, o primeiro elemento do rumo novo que todos os crentes tomaram, assumiram, quando conheceram a Jesus, é a mesma direção. Somos um povo que marcha no mesmo sentido. E quando corremos o risco de mudar a direção, ou de mudar a velocidade, de mudar o objetivo, corremos o risco de nos tornar aquela ovelha que se afastou, que se perdeu, que vai dar trabalho para o pastor, que vai chamar a atenção de Jesus, porque se pressupõe que estejamos juntos, nos direcionando para Jesus, seguindo a Jesus. Uma outra qualidade do convertido, daquele que tomou o rumo de Jesus, é a voluntariedade. Jesus diz: quem quiser. Quem quiser significa que eu podia ter escolhido não seguir a Jesus.
Isso é até uma questão doutrinária muito questionável, que se discute muito por aí, com outras denominações, a respeito do livre-arbítrio. Nós certamente todos já ouvimos falar a respeito. O livre-arbítrio significa liberdade de julgar. Arbítrio é uma escolha. Então eu tenho a liberdade de fazer uma escolha na minha vida. Ou eu escolho Jesus, ou escolho o pecado. Não há uma outra alternativa, não há uma meia alternativa, não há nenhum tipo de decisão rescisória, não. Ou nós decidimos por Jesus, ou contra Jesus. Jesus deixou isso bem claro quando ele disse que quem não ajunta, espalha. Não existe meio termo, não existe. A gente tem uma expressão que se usa muito, né, que é em cima do muro. Em cima do muro no Evangelho não existe meio crente, mais ou menos crente. Ou somos salvos, ou estamos perdidos. E cabe a nós escolher, decidir o destino de nossas almas, ou salvá-las, ou perdê-la, ou vivermos, ou morrermos. Nós temos o poder de decidir. É claro que qualquer que seja a nossa escolha, acabou o nosso livre-arbítrio. Quem escolhe o pecado vai ser escravo do pecado. Quem escolhe Jesus vai ser escravo de Jesus, vai ser servo de Jesus. E servo não tem mais escolha nenhuma, né? Obedece ao seu Senhor. Mas lá na nossa decisão constava a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa escolha. E é claro, irmãos, a nossa escolha pressupõe a nossa determinação, o nosso querer. Eu quero seguir a Jesus. Quando ele pergunta assim, quem quer vir após mim? Ele está perguntando a respeito da nossa autodeterminação. Ou seja, seguir a Jesus não pode ser por imposição, não pode ser por tradição. Minha família é toda crente, então eu tenho que ser. Não. Mas na minha família não tem ninguém crente, então eu não posso ser. Pode. A decisão de seguir a Jesus, ela cabe a nós. Jesus disse isso. Quem quiser, quem tem a vontade de ser um servo de Jesus, pode ser. É somente decidir, eu quero seguir a Jesus. Então, queridos, aqui nós encontramos um outro elemento comum a todos nós. Estamos aqui, somos crentes em Jesus porque quisemos. Em um certo momento de nossas vidas, nós tomamos uma decisão livre e espontânea. O pastor Júlio Sanches, no momento do batismo, ele perguntava ao batizando: é de sua livre e espontânea vontade receber Jesus como seu Senhor? Eu nunca vi outro pastor usar essa expressão, somente o pastor Júlio. Eu achava muito interessante isso, porque aquele que está se batizando, de fato tem que estar ali por livre e espontânea vontade. Não existe conversão forçada, não existe conversão coagida, por interesse. Se fosse possível uma conversão por interesse, as igrejas estavam cheias, mas não há galardão para a conversão. A conversão é tão somente a nossa decisão de salvar as nossas almas, nada mais. Então, o segundo elemento que nós encontramos entre os convertidos, comum no comportamento dos convertidos, é que todos estamos aqui porque queremos, porque decidimos estar. Todos são servos de Jesus por sua livre e espontânea escolha. É como se todos recitássemos: eu quero ser servo de Jesus. Não existe o crente que não quer ser servo de Jesus. É um comportamento padrão de todos nós, sermos servos de Jesus. E Jesus continua então, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Tomar a sua cruz é outro elemento, outra expressão de Jesus que nos força a pensar. Isso não era uma força de expressão daquela época, não se usava esses termos, até porque a cruz era uma coisa maldita, era um terror naquela época, não se usava esse palavreado. Eu ouso dizer, irmãos, que os discípulos que ouviram Jesus não entenderam claramente o que Jesus estava dizendo. Jesus sabia que dali a mais alguns meses ele ia morrer numa cruz, mas os outros que estavam ouvindo não sabiam disso.
Então, quando Jesus diz tome a sua cruz, ele está dizendo o quê? Assuma a sua parte na obra de Deus. E mesmo que doa, mesmo que seja desconfortável, mesmo que não seja o que a gente queria, Jesus no Getsemane orou, né? Se for possível, que seja diferente. Às vezes a gente quer que a nossa cruz seja diferente, mas temos que assumi-la, temos que reconhecer a parte que nos cabe na obra do Senhor, seja ela qual for. E é claro, nós já decidimos seguir a Jesus, então temos que tomar a nossa parte da cruz, o peso que nos cabe. Jesus disse que o seu fardo é leve, não é isso? O jugo é suave e o fardo é leve, mas não é doce. Em nenhum momento ele disse o serviço é doce. Não é doce, não é do jeito que a gente quer. Tem obstáculos, tem problemas, tem desafios, tem decepções, tem tristezas. Jesus chorou, nós também podemos chorar, mas é a parte que nos cabe na obra do Senhor, a nossa cruz. Cada um de nós tem a sua cruz. E Jesus, ele fala que antes de tomarmos as nossas cruzes, nós temos algo, um grande desafio a assumir. É negarmos a nós próprios. É deixar de lado os nossos sonhos, nossos planos, nossos ideais pessoais, as nossas ideias antigas. Nós cantamos, temos um corinho que a gente aprendeu há pouco tempo, né? Os meus sonhos entrego a ti. Eu acho linda essa frase, a expressão, a composição foi muito feliz, mas a gente tem que cantar isso com o coração, com sinceridade. Aqueles planos que eu tinha, Senhor, de fazer isso, de ser assim, de ter isso, ter aquilo, não existem mais, porque os planos do Senhor são melhores para mim. As ideias, o pensamento de Deus sobre mim são mais altos do que os meus pensamentos. Então os meus ideais devem ser eliminados, jogados fora. A gente tem que tirar o eu do trono. Nós vivemos numa sociedade egocêntrica, não é isso? Onde a gente aprende a ser egoísta, a olharmos primeiro para nós próprios. Mas Jesus nos diz, não é assim convosco. E com todos nós, todos os seus servos abandonaram quem éramos, abandonamos quem queríamos ser, para sermos seguidores de Jesus. Aí ele diz, depois disso então, venha após mim. Ou seja, pressupõe um movimento. Aceitar a Jesus, ser um cristão, não significa tomar uma decisão e acabou, não tenho mais nada a fazer. É o fim de uma trajetória, não, é o início de uma trajetória. É o começo de um rumo, de uma nova vida, de uma vida de atividades, de uma vida de evolução, de crescimento, de amadurecimento. É uma caminhada ao lado de Jesus. Então, queridos, com essas ideias que Jesus mostrou para os seus discípulos, certamente depois que eles viram Jesus na cruz, e depois ainda mais quando viram que Jesus saiu do sepulcro, ou seja, ele perdeu a sua vida para que pudesse encontrá-la, todos entenderam o que Jesus estava dizendo aqui. E se nós também quisermos encontrar, achar a nossa vida, nós temos que abrir mão dela, perdê-la, jogá-la nos braços de Jesus. Não é jogá-la no lixo, não. Eu estava vendo essa ideia, não quero mais a nossa vida, vou jogar fora. Não, a nossa vida é preciosa, mas é preciosa para Jesus. Então nós temos que abrir mão de quem somos, da nossa vida, mas lançá-la para Jesus. E Ele é que vai ser então o nosso padrão de comportamento, nosso padrão de pensamento, nosso padrão de música, nosso padrão de ideias, de gente que somos. Hoje somos um povo que segue padrões, que temos ideais comuns, que temos propósitos comuns, cultuamos com o mesmo propósito. A saber, o culto só tem um propósito: glorificar a Deus, nada mais. Não há nenhum outro propósito para a igreja. A igreja existe para glorificar a Deus, e nós estamos aqui todos juntos, unânimes, para glorificar a Deus.
Então, queridos, cientes disso, conscientes porque está escrito na voz de Jesus, Jesus falando, o que temos que fazer, qual é a exortação que o texto, que a mensagem do Senhor nos traz? É refletirmos a respeito do nosso rumo. Nós estamos no rumo que Jesus previu. Cada um de nós está marchando na direção, na velocidade, com o empenho, com o propósito que Jesus espera de nós. É claro, irmãos, que nós não temos como compartilhar o que sentimos nos nossos corações, mas nós podemos nos voltar para o Senhor e pedir que Ele corrija nossos rumos, corrija a nossa direção. Eu não sei se os irmãos sabem, na navegação, os navios normalmente perdem o rumo, né? Antigamente, mais ainda que não existiam os instrumentos de hoje, quando passava a noite, os navios normalmente derivavam e perdiam o rumo. Quando o sol nascia, o comandante reajustava o rumo baseado na posição do sol. Precisamos de correções diárias. É por isso que nós precisamos da nossa devoção pessoal, precisamos dos cultos, do trabalho de nossa igreja, porque nós também derivamos e precisamos corrigir nossos rumos. E quem corrige o nosso rumo é o Senhor. É o Senhor do rumo, o Senhor que mudou a direção de nossas vidas. Então, queridos, é a Ele que nós nos dirigimos e dizemos: Senhor, corrige o meu rumo hoje, amanhã, a cada dia, para que nós sejamos um povo unânime, que marcha na mesma direção, que queremos a mesma vitória. Nós buscamos o mesmo objetivo, porque foi o mesmo Senhor que mudou as nossas vidas. Vamos orar? Vamos ficar de pé e orar, falarmos com Deus.